Lucas 16, 19. Diz assim: a história de um rico, do rico e do Lázaro. Olha só, para quem não conhece o Novo Testamento da Bíblia, isso tudo aqui, pessoal, que está sendo lido, são todos fatos. E Jesus aqui, ele trouxe aqui para mostrar para as pessoas que quem se limita somente nessa vida é o miserável, pobre, cego e nu. E aqui ele está dizendo assim, Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras. E todos os dias dava grandes festas. E havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas, e que costumavam largar perto da casa do rico. Então aqui Deus está mostrando, Jesus está falando sobre duas pessoas. Primeiro era esse homem rico, que vivia esplendidamente também. Todos os dias ele dava grandes festas, as baladonas violentas, com todos os amigos, convidados, enfim. Era uma pessoa altamente influente. Uma pessoa, vamos dizer hoje, fazia parte da elite. Uma pessoa ali separada das outras pessoas. Uma classe rica. Então estava dizendo que esse homem fazia festa todos os dias. Todos os dias ele estava dando grandes festas ali. E o oposto disso, havia um homem pobre também, que levavam esse homem todos os dias. Deixavam esse homem, era de costume deixar ele lá na porta desse rico. E esse homem, a Bíblia diz até o nome. O Novo Testamento aqui está dizendo, Jesus disse que esse homem se chamava Lázaro. E ele ficava ali, no 21. Lázaro ficava ali. Continuando agora o 21, pessoal. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. E aconteceu no 22, está dizendo assim: o pobre morreu, Lázaro morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa que estava tendo no céu. Ele foi levado para lá. E o rico também morreu. Os dois morreram, vamos se dizer, aqui não está dando data, mas vamos se dizer que foi no mesmo dia. E morreu também o rico e foi sepultado. O 23. E ele sofria muito no mundo dos mortos. Olha só como é sério. Como é sério o que está dizendo nessa palavra. Que existe outro mundo que se chama o mundo dos mortos. E esse homem, esse rico, ele foi levado para esse lugar, o mundo dos mortos. Em outras versões da Bíblia, é que a versão que eu costumo ler para vocês é uma versão que dá
uma definição melhor de compreensão, mas tem outras versões que está dizendo: e ele foi levado para o inferno. Mas aqui, para que vocês entendam, após a morte, ele foi levado no mundo dos mortos. Ele sofria muito ali. E quando ele olhou, ele viu lá longe Abraão e Lázaro, aquele mendigo que tinha morrido. E ele viu Lázaro ao lado de Abraão, que estava lá no paraíso, recebendo todas as pessoas que chegavam. Então ele gritou: Pai Abraão, tem pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Olha só a gravidade da situação que esse rico ficou depois que ele tinha morrido no mundo dos mortos. O desespero que ele se encontrava ali, ao ponto de pedir que molhasse a ponta do dedo na água para que ele pudesse refrescar a língua, porque ele estava sofrendo muito naquele fogo. Isso nada mais é, pessoal, do que o próprio inferno. Ele estava ali. E o engraçado não, porque isso foi terrível. O forte dessa história é que quando ele se direcionou a Abraão, ele se direcionou como Pai Abraão. Isso quer dizer que esse homem, ele tinha o conhecimento, vamos dizer assim, ele era da descendência de Abraão. Ele era da descendência de Abraão, esse homem. Ele conhecia também. Para que venhamos ter um entendimento amplo, é como se fosse hoje as pessoas que ouviram falar de Jesus, que cresceram até conhecendo a história de Jesus. Os seus pais faziam parte de alguma religião que falavam sobre Jesus, sobre Deus, conhecem a história. Como o mundo, muitas pessoas também conhecem a história. De repente você também conhece a história. De repente a religião que você segue, ou a religião que você se identifica, ou se simpatiza, ou que pertence à tua família, e você tem uma certa simpatia por essa religião, ela também conhece Jesus, ela fala de Jesus também. Fala dos apóstolos, fala da Bíblia. Você também de repente conhece, ou já ouviu falar, ou se identifica também com essa religião, que envolve, de certa forma, a Bíblia, o cristianismo. Então aqui está dizendo que esse homem, ele conhecia Abraão também. É como se fosse uma pessoa que conhece o cristianismo também hoje. Porém, isso não fez com que ele ficasse livre daquele lugar de tormento que ele estava. Não bastou só ele ter o conhecimento ao ponto de chamar Abraão de pai, porque ele fazia parte também daquela família abraâmica da época. É como se fosse hoje o cristianismo. As pessoas fazem parte. Tem muitas pessoas que hoje professam alguma religião que pertence ao cristianismo, seja ela qual for, que ela se identifica e às vezes vem dos seus antepassados, de pais, que vem passando de geração em geração. E ela até diz que ela é dessa religião, porém não é praticante, mas ela se identifica, porque o meu pai ou a minha mãe era.
E assim era esse homem também. Mas, mesmo ele sendo dessa linhagem, dessa descendência, ele não conseguiu ficar livre desse lugar o qual ele estava nesse momento. E até mesmo ele chamou Abraão de pai, pedindo para que viesse refrescar um pouco ele, porque ele estava sofrendo naquele lugar. Ele estava sofrendo muito ali. Mas, continuando aqui no 25, mas Abraão respondeu: meu filho, olha só, Abraão confirmou ele. Confirmou a filiação da genealogia, da descendência desse homem. A mesma linhagem que Abraão era. Ele confirmou. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem. Como também os daí não podem passar para cá. Olha só, vocês prestaram atenção aqui, usou o plural, não se tratava de um homem somente que estava lá. Aqui conta a história desse homem, mostrando que ele também fazia parte. Ele conhecia, vamos dizer assim, a Torá, o Antigo Testamento, conhecia a palavra, ele conhecia as Escrituras naquela época. Porém, ele estava naquele lugar ali. E não estava só. Tinha muitas pessoas, mais pessoas com ele ali. É que aqui relatou a história desse homem para chamar a atenção da história, desse fato aqui ocorrido. Então ele não podia passar para o outro lado. Tão poucos que estão também hoje, vamos trazer para o nosso dia, os que estão no paraíso hoje, aqueles que morreram com a sua salvação garantida, porque receberam Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e tiveram seus nomes escrito no livro da vida. Essas pessoas que pertencem da fé, que pertencem a Jesus, elas estão hoje no paraíso. Quando um cristão que realmente recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e ela vá falecer hoje, ela é levada pelos anjos para o paraíso. Na mesma hora que ela fecha os olhos nesse mundo, quando ela abre os olhos, ela já está lá, junto com as outras pessoas salvas no paraíso de Cristo. Por isso que Jesus falou: eu sou o único caminho que leva até a Deus. Fora de mim não há salvação. Ele é o único caminho. Então, o rico disse, olha só o que o rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para esse lugar de sofrimento.
Olha só aqui, ele apelou. Ele viu que não tinha como mesmo, que não tinha como ele voltar, não tinha como ele voltar para o lugar, não tinha como ele ir, aliás, para o lugar que estava Lázaro, para o paraíso. Ele pediu para que então Abraão mandasse alguém da casa, alguém ir até a casa dos pais dele, do pai dele, porque ele tinha 5 irmãos, para que fosse avisado os irmãos dele que o lugar que ele estava era um lugar de sofrimento, para que eles viessem praticar os ensinamentos da época, que eram as escrituras que tinham na época, que eram os mandamentos, para que ele viesse ali ter uma comunhão com Deus, os irmãos dele, para que não viessem para aquele lugar aonde ele se encontrava. Olha só que situação. E hoje em dia as pessoas acham e pensam, o inferno não existe. São muitas as pessoas que pensam assim. De repente até você mesmo. Você que está assistindo esse vídeo agora, presta atenção no que eu vou falar para você. Dentro de você, você pensa com você mesmo. O inferno não existe, o diabo não existe, é tudo história, é tudo mentira, é tudo ilusão. Morreu, acabou tudo. De repente você pensa isso. Mas aqui, esse homem também tinha esse mesmo pensamento. Por isso que ele vivia somente em função dessa vida, enquanto ele estava vivo aqui. Todos os dias dava festa, procurava só viver da melhor maneira que ele desejasse viver. Mas chegou o dia dele, que ele teve que encontrar, se deparar com a morte ali. Como nós vemos muito hoje em dia. Quantos são as pessoas que morrem, fazem aquele enterro enorme, celebram ali aquela pessoa, o que ela foi, o que ela conquistou, como nós temos visto. Muitas pessoas, principalmente os famosos, quando morrem, muitas pessoas vão no enterro e choram e fazem aquela cerimônia toda e dizem, essa pessoa já está lá no céu, está brilhando junto com as outras estrelas no céu. Mas isso, pessoal, não é a realidade em qual Deus, Jesus e a palavra dele mostra que o inferno existe e ele é real. Há uns tempos atrás, teve um conhecido, uma pessoa que há muitos anos atrás eu trabalhei junto, até na época da minha, acredito, minha adolescência, meus 16 anos, enfim, 16 para 17 anos. Convivi com essa pessoa, trabalhamos juntos e tal. Passou-se anos e eu comecei a seguir essa pessoa também pela internet, vendo, acompanhando. Porque de certa forma era uma pessoa legal. Era uma pessoa conceituada, uma pessoa profissional, uma pessoa de fama também, uma estrela que brilhou nesse mundo, como dizem aí. E eu vi uma postagem, essa pessoa escreveu assim: bom, para mim não importa quando eu morrer, se eu vou para o inferno ou se eu vou para o céu, porque tanto no inferno como no céu, lá eu tenho os meus amigos. E assim, pessoal, é o pensamento das pessoas que vivem somente em função das coisas desse mundo, ao ponto de fazer até sátiras,
piadas, brincadeiras. Mas quando uma pessoa ela morre, não digo cristão, porque aquele que receber Jesus como seu Senhor e Salvador, esse não morre. Jesus falou que aquele que crê em mim nunca verá morte, mas passará por ela para a vida verdadeira. Essa é a promessa da salvação. Mas para as outras pessoas, quando elas se deparam com a morte, essas pessoas que não acreditam no diabo, eu não acredito em demônio, eu não acredito em céu, eu acredito somente no que os meus olhos veem, na ciência, porque é coisa comprovada, coisas que eu estou vendo. E uma pessoa assim, nessa linha de pensamento, ela morre, ela vai ter que deparar com a morte. E a palavra de Deus, ela diz que todo aquele que não recebe Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ela não entrará no descanso eterno, mas ela irá para as densas trevas, o lugar de tormento. Jesus falou isso. E ele teve moral para falar isso, ele teve peito para falar isso. Não existe no mundo hoje em dia qualquer pessoa, qualquer ser que possa contestar a veracidade da história verdadeira, bíblica de Jesus. A história mostra isso, os fatos mostram isso, as testemunhas oculares mostram isso. A arqueologia mostra isso. Então não tem como a pessoa contestar e falar que Jesus é mentira, é o engano. E ele foi o único que trouxe a salvação. Fora dele não existe outro. Gostem ou não gostem, o único que venceu a morte, o único que morreu e ressuscitou, e hoje está sentado à direita de Deus, o nível mais elevado no céu, na terra e no mundo dos mortos, está sobre o domínio de Jesus. Todo o poder, toda a majestade, toda a glória foi entregue a ele pelo Pai. Ele é coroado de honra, de louvor e de exaltação. Só ele teve e tem a palavra da vida eterna. O próprio discípulo dele, quando Jesus mesmo chegou para os outros discípulos, porque tinha vários que seguia, dentro desses foi selecionados os 12 apóstolos, chegou para eles e disse que aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, esse não tem parte comigo. Foi muito pesado isso que Jesus falou na época. Muitos não compreenderam do que ele estava falando e saíram fora, foram saindo de canto, e ficou só alguns ali. Aí Jesus olhou para eles e disse: até vocês, se vocês quiserem ir embora, pode ir também. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, olhou para ele e disse: Mestre, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Só o Senhor tem. É o mesmo que eu estou lendo para vocês e mostrando aqui hoje. Somente através de Jesus há salvação. Não existe outro caminho. Não existe o movimento como trazem para poder estar vivendo melhor. Um movimento chamado ecumenismo, ligando todas as ramificações de todas as religiões para poder chegar somente num Deus, através de todas as outras religiões. Não existe isso. Porque a glória
de Deus, ela não foi dividida para vários deuses, não. Para várias pessoas, para vários líderes da época, seja ele lá qual for ele que fundou determinada religião. Não, a glória de Deus ela foi direta. Ela foi somente uma, diretamente para Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus ela diz que Ele é o autor e consumador da fé. O único caminho que leva até a Deus. Não existe outro caminho. Ele é o único caminho. Mas vai ter as pessoas que irão contestar, querendo dizer que não, que a Bíblia ela é uma invenção, que tudo isso é mentira, não passa de história, também tem a minha religião. Aí, quanto a isso, é escolha de cada um. Porque Deus ele não é tirano, Ele te deu o livre-arbítrio, como Ele deu também a opção de escolha para essas duas pessoas que eu li na história do fato que Jesus relatou aqui no Novo Testamento. Em Lucas, foi dado para essas duas pessoas opções de escolha. Um escolheu ter uma vida voltada a Deus. O outro escolheu ter uma vida voltada a si próprio e aos seus interesses pessoais. Mas ambos tiveram que encarar a morte. Deus chega para um ao ponto, na primeira história, inclusive no mesmo livro de Lucas, chega para um deles e diz: seu idiota, tudo aquilo que você fez, tudo que você construiu, tudo que você tem, para quem será? Eu vou pedir a tua alma hoje. Hoje a morte vai vir até você. Mostrou, pessoal. Na outra história também, o qual eu estou lendo agora. O rico, o homem rico e Lázaro aqui. E aqui está tendo um diálogo. Aqui foi aberto aqui uma porta para o mundo espiritual, para trazer para você hoje essa mensagem, para que você fique ciente que a sua vida não se limita somente nessa. Você é uma pessoa eterna. Nós somos eternos. E na eternidade só existe dois caminhos. Dois caminhos ali. Ou é o caminho da vida eterna, ou é o caminho da morte eterna. É exatamente por isso que aqui Abraão disse para esse homem que existe um abismo que separa. Não tem como. Não tem como. Você morreu em Cristo, você está salvo. Você morreu sem Cristo, sem Jesus na sua vida, não tem como. Não tem como você entrar nas densas trevas, nesse lugar de tormento, o qual se encontrava esse homem, e dizer assim: Deus, me ajuda. Até porque você não vai ter condição disso. Aqui foi dado uma condição para esse homem. Deus abriu essa condição para esse homem, para que viesse poder ter hoje essa história chegando até você, para te trazer a compreensão em saber que existe um lugar que está preparado para as pessoas que morrem sem crerem em Jesus Cristo verdadeiramente como seu Senhor, como seu Salvador. E esse lugar é um lugar de tormento. Aqui está relatando como o mundo dos mortos.
Esse lugar não pertence ao povo de Jesus, o povo cristão, o povo que recebeu Jesus verdadeiramente como seu Salvador. Não pertence. Porque o lugar que pertence às pessoas que morrem também, ele se chama o lugar eterno, que está preparado. Por isso que fala a vida eterna. Não é o mundo dos mortos, da vida eterna, não. A luz do Evangelho leva o homem da morte para a vida. Então aqui está sendo bem claro para todas as pessoas chegarem ao conhecimento da verdade que o inferno existe. E ele se chama mundo dos mortos. Jesus falou dele. Densas trevas, lugar aonde haverá pranto e ranger de dentes. Esse será o lugar para todas as pessoas que rejeitam a Jesus, que rejeitam ao Evangelho da salvação, que desprezam a salvação que há em Cristo Jesus. Por isso que aqui está relatando esse abismo que faz essa separação. E continuando aqui no 29. Mas Abraão respondeu. Olha o que Abraão falou para esse homem. Mas Abraão respondeu. Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas, para que os avise, que eles escutem. Prestaram atenção, pessoal, o que Abraão falou para esse homem que estava no tormento? Não vai precisar eu mandar ninguém para lá. Porque eles têm lá, como se fosse hoje. Eu vou falar numa linguagem hoje para que você entenda. Não precisa, porque vocês têm, eles vão ter lá a Bíblia, eles vão ter lá o Novo Testamento, que está explicando sobre esse lugar. Eles vão ter lá Jesus, que pagou um alto preço para que ninguém venha aqui nesse lugar de tormento. Eles vão ter lá um canal na internet de um homem e de vários outros, de várias pessoas, anunciando também o Evangelho da salvação, a Bíblia. Eles vão ter lá tudo o que eles precisam para que não venham para esse lugar de tormento e de sofrimento. Isso foi o que Abraão falou para eles ali, que eles tinham para ele, que ele tinha ali, os irmãos deles tinham a lei de Moisés para que eles viessem praticar esse fato ocorrido na época. Acredito que foi na época de Moisés, foi por isso que entra aqui Abraão, esse diálogo aqui no mundo espiritual, Abraão falando para aquele homem, para ele que não iria precisar isso, porque os irmãos dele também tinham acesso às leis de Moisés, que é o Antigo Testamento. Eles vão ter acesso às leis de Moisés. Também tem os profetas, que anunciam a lei de Moisés também para as pessoas que estão no mundo agora, nesse exato momento. Como, por exemplo, agora, vocês estão ouvindo essa mensagem. Essa mensagem chega até você, de repente você está de bobeira. Presta atenção no que eu vou te falar. De repente você está de bobeira. Você caiu de paraquedas na internet agora. E foi lá no meu canal. E começou a assistir um vídeo e chegou até essa parte. E você fala consigo mesmo assim: Deus não existe. Isso é tudo história. Conversa mole. Muito menos o diabo existe. Inferno é aqui na terra. Nós já estamos no verdadeiro inferno. De repente você pensa assim. Mas hoje é o dia que fica bem claro para você. Independente do pensamento que você tem,
uma verdade é: a morte vai chegar até a sua vida nesse mundo algum dia. E você vai ter duas opções para poder escolher antes que ela chegue até você. Opção número 1: receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e ter interesse em conhecer as coisas do alto, aonde Cristo está, chegar ao conhecimento da verdade, que é o Novo Testamento da Bíblia, e assim ter a sua salvação formada em você, através da palavra da verdade, através do Evangelho da salvação. Você venha receber o sacrifício de Jesus feito por você na cruz. E praticar a palavra do Novo Testamento, o qual você estará lendo e estará aprendendo. Essa é a opção número 1. Conhecereis a verdade para ser liberto desse mundo. Ser liberto de você mesmo, do seu eu, do seu ego. Opção número 1. Opção número 2. Não quero saber nem da Bíblia, não acredito em Deus, fico com os meus pensamentos, eu sou eu e mais eu. O que importa para mim é o que eu estou vendo, é essa vida agora. Em relação à morte, não estou nem preocupado, porque morreu, acabou. Essa é a sua opção número 2. Agora, a escolha que você tiver, ela vai te conduzir ao lugar que você pertence. Ou esse lugar aonde se encontrava esse homem, o qual a Bíblia está relatando ele aqui, no mundo dos mortos, no sofrimento, ou no paraíso, o que está preparado para todos aqueles que escolheram a opção número 1. Essa é a sua escolha. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E tem caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele leva à destruição e a morte eterna. Mas a nossa escolha sempre será nossa. Nunca poderemos atribuir culpa a ninguém pelas nossas escolhas. E essa história ela está dizendo exatamente isso. Duas escolhas, dois tipos de pessoas, e cada lugar o qual elas pertencem, elas foram. E continuando aqui, ele disse que tinha os profetas para avisar, que eles escutassem então os profetas e a lei de Moisés. Só isso não basta, pai Abraão. Olha ele contestando aqui. Só isso não basta, pai Abraão. Respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Você viu o que ele disse aqui? Que só as escrituras não bastava. Mas se, porventura, se alguém ressuscitasse dos mortos e forem lá falar com eles, aí eles iriam se arrepender, os meus irmãos iriam se arrepender dos seus pecados.
Olha o que Abraão disse para ele. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão mesmo alguém que ressuscite. Olha o que Abraão falou. Se ele não estava acreditando no que os profetas da época estavam anunciando, e nem Moisés quando anunciou os mandamentos, quem dirá se alguém ressuscitasse dos mortos, então? Aí que eles não iam acreditar também. Foi exatamente isso que aconteceu. É exatamente isso que aconteceu e hoje é o que nós estamos vivenciando há 2000 anos já. Jesus, ele fez o que esse homem pediu aqui. Ele morreu, ele ressuscitou, veio e anunciou o mundo espiritual. Ele anunciou o mundo verdadeiro, a vida verdadeira. Ele anunciou o paraíso, ele anunciou a vida eterna, ele anunciou a salvação. E ele mostrou que todo aquele que cresce nele iria receber a salvação e a vida eterna. Como diz as Escrituras, todo aquele que crer em Jesus será salvo. E nós vemos hoje, Jesus fez isso que esse homem pediu. E como as pessoas veem Jesus hoje? Como você vê Jesus hoje? Um Jesus pregado na cruz? Somente? Um mártir? Um revolucionário? Um personagem da história? Como você vê Jesus? Aí é a opinião de cada um. Uma coisa é certa: a morte, ela existe e ela é real. E a vida eterna também ela é real após a morte. Mas Jesus é o único caminho que trouxe a salvação. Ele resgatou todos do inferno, da perdição eterna, através do sacrifício que ele fez na cruz, quando ele entregou a própria vida para morrer e trazer a salvação e a vida eterna. Ele cumpriu. Ele foi o sacrifício perfeito de Deus. No passado, para as pessoas poderem receber o perdão das suas atitudes, dos pecados, coisas erradas que elas faziam, era necessário fazer um sacrifício de um animal. E através do sangue daquele animal que era derramado, trazia a remissão do determinado pecado que aquela pessoa tinha feito na época. Mas tinha pecado que a pessoa fazia que era grave. E esse era pago com a própria vida, era a morte até. Mas, mediante tudo isso que ocorreu no Antigo Testamento, o plano perfeito de Deus, ele enviou o seu único filho, o melhor que ele tinha, como o sacrifício perfeito para morrer. E através do sangue derramado de Jesus Cristo, na sua morte, ele trouxe a nossa salvação, a nossa justificação dos nossos delitos, dos nossos pecados, dos nossos erros. E ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Para todos aqueles que o receberem, terão o direito de serem filhos de Deus. Todos aqueles que crerem em Jesus Cristo como o Salvador e o Senhor. Esse é o plano que Deus tem para a sua vida. Esse é o plano que Deus tem para a minha vida. Esse foi o melhor plano que houve para a humanidade.
receber a salvação. Fora desse, não existe outro. Não existe plano B de escape. Não existe. Fora de Jesus Cristo de Nazaré, não existe salvação. E essa mensagem de hoje, ela vai ao teu encontro, trazendo uma oportunidade para você recebê-lo como seu Salvador e Senhor. Ela chega até você através desse vídeo, através dessa mensagem. A luz do Evangelho sendo clareada no seu consciente, para que você venha compreender o plano da salvação. Então é isso, pessoal. A mensagem de hoje é essa. Todos aqueles que o receberem terão o direito de serem filhos de Deus. Quando você passar dessa para outra, Jesus vai lembrar de você. Ele vai lembrar que um dia houve uma entrega. Ele vai lembrar de você. Ele vai saber quem é você. Ele vai lembrar do dia que você estava assistindo, talvez até esse vídeo na internet, e você falou dentro do seu coração assim: eu quero receber Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. E dobrou seu joelho e fez a sua oração e falou para Deus: eu quero conhecer Jesus. Me ajuda a conhecer Jesus, porque eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. A partir desse momento eu estou me arrependendo e eu faço uma confissão para o Senhor, que a partir de hoje, Jesus Cristo, aquele que há 2000 anos atrás veio a esse mundo e morreu como um sacrifício e trouxe a salvação para todos aqueles que crescem nele. Eu sou um desses que creio nele agora, nesse momento. E eu recebo Jesus Cristo, o teu Filho, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados cometidos até esse exato momento. Até o pecado da minha incredulidade de não ter crido antes. Mas eu me arrependo e eu quero. Eu quero receber Jesus na minha vida. Eu abro a porta do meu coração agora, da minha mente, do meu consciente, e recebo Ele como meu Senhor e como meu Salvador. Por favor, Deus, escreva o meu nome no livro da vida e me liberta de tudo aquilo que atrapalha eu receber a vida eterna e a salvação. Lembra de mim quando for para eu entrar no teu reino, como o Senhor lembrou daquele ladrão na cruz. Eu não sou nenhum ladrão, não cometi nada cruel, ou mesmo se tenha cometido. O Senhor perdoou aquele ladrão e deu para ele na cruz naquele momento. O Senhor deu para ele a salvação. Dê para mim também. Por favor, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez ou se você fizer essa oração, você pode ter certeza que a partir desse momento, não é depois não, a partir de agora, a partir desse momento, você recebe a presença do Espírito de Deus na sua vida. E você não vai estar mais só, porque o Consolador estará com você, te convencendo de tudo aquilo que você precisa fazer
e te mostrando o caminho certo. Coisas acontecerão na sua vida que irão estar te direcionando para estar no caminho da salvação. Porque é assim que o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Confie, não tenha medo. Saiba que a partir de agora você é particularidade de Deus. E o Espírito de Deus irá estar te guiando e te dando a direção certa. Como eu falei nos vídeos anteriores meu, não me recordo qual, eu acho que foi o penúltimo, o vídeo anterior. Eu, quando recebi pela primeira vez Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, passaram muitos anos depois, mas Ele sempre se manteve fiel a mim. Eu falhei, cometi várias coisas, vários erros, mas Ele se manteve fiel. Ele nunca se esqueceu daquele dia, o qual eu fiz essa oração, o qual vocês estão fazendo ou farão também. Esse dia irá ficar marcado, porque esse dia é o dia que o seu nome ele é escrito no livro da vida verdadeira. E Deus não irá esquecer de você, pode ter certeza disso. Então essa mensagem ela veio para trazer uma visão espiritual aberta para a sua vida, para mostrar que existe uma vida eterna. E essa vida eterna é dada a você gratuitamente através do sacrifício que Jesus fez por você. Então receba a salvação. Então é isso, pessoal. A mensagem de hoje é essa. É uma mensagem abençoada. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, porque nesse momento tem muitas pessoas que necessitam de ouvir essa mensagem. Uma mensagem longa. É uma mensagem longa, mas ela é de um conteúdo para a eternidade, trazendo a verdade para a sua vida. Então compartilhe essa mensagem. Então é isso, pessoal. A mensagem de hoje é essa. Lucas, no capítulo, eu li agora, no capítulo 16, a partir do versículo 19, que fala a história de duas pessoas que fizeram as suas escolhas. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe essa mensagem e se inscreva nesse canal. Até o próximo vídeo. Tchau!
Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas.